Vamos começar então o estudo da nossa semana, que Kardec colocou na sua pauta como o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, então, que é o capítulo 28º, a coletânea de preces espíritas. E é curioso a gente até pensar, né, que essa coletânea seja um capítulo e não um livro à parte. Eu acho que Kardec quis nos mostrar, de certa forma, que essa abordagem, digamos assim, sobre a prece, ela integra a prática espírita, ou seja, ela é indissociável de toda a estrutura do Evangelho. A gente vai ver um pouquinho do porquê disso hoje, tá? Então esse é o último capítulo desse livro, do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec criou uma coletânea de preces. Nós temos que lembrar que naquela época tinham duas correntes religiosas preponderantes, que era o catolicismo e o que se chamava de protestantismo, que era ligado a Lutero ou Calvino. Hoje em dia seria o que a gente chama de evangelismo, né? Mas que tinha por fundamento uma ideia de uma prece prática e de uma prece que não fosse apenas devocional, né? O que é devocional? É uma prece que coloca Deus de uma forma distante, digamos assim. O Kardec tenta nos reaproximar não apenas de Deus, mas das correntes de espíritos que trabalham em nosso favor. Afinal de contas, a proposta trazida pelo Espiritismo é que nós temos uma relação ampla, intensa, aberta, frequente com os espíritos que nos rodeiam. Então não faz sentido pensar num Deus distante, né? Faz sentido pensar que Deus ele se utiliza, digamos assim, dos espíritos mais avançados, daqueles que são mais esclarecidos e que podem, portanto, interceder por nós, podem atuar ao nosso lado com intuição, com amparo, com vibração, com assistência de toda forma. Que é o que a gente também faz numa casa espírita, né? A gente faz a limpeza espiritual, a gente faz a vibração de cura, a gente faz a desobsessão, faz o desenvolvimento mediúnico, ao mesmo tempo que a gente também melhora a própria vibração e se autoajuda. Então é um processo dinâmico de interação com o Criador, com o ser divino. Então, Kardec parte da premissa que, lendo esse Evangelho, a gente vai ter uma compreensão melhor sobre o estatuto moral, digamos assim, do cristianismo. Lembram-se que, partindo lá das bem-aventuranças, depois do sentido de ser um bom espírita, do que é o amar até os nossos inimigos, de como praticar a caridade e assim por diante, né? Então, nesse contexto de prece, vale a pena a gente pensar um pouquinho de como é essa comunicação com esse Deus Criador e, ao mesmo tempo, com esses outros espíritos que nos cercam, né? E também de qual é a finalidade dessa prece. De um modo geral, o que a gente tem que ponderar, a meu ver, seguindo a estrutura do pensamento, da lógica do Pai Nosso, que foi a única oração criada diretamente por Jesus, e, portanto, se Jesus se dedicou a criar uma oração, se ele se preocupou com isso, é porque ele prezava muito bem o ato de orar, né? Ele fazia isso tanto sozinho quanto ele fazia com os apóstolos. E Jesus deu o maior exemplo sobre oração. Antes dele começar o trabalho apostólico dele, ele ficou um bom tempo viajando, e os registros bíblicos falam dele no deserto, mas essa é uma ideia apenas simbólica. Não necessariamente Jesus ficou num deserto, né? Ele ficou distante daquela comunidade para que ele pudesse meditar, para que ele pudesse entrar em contato com o seu eu interior, que era o seu eu crístico. Até então não havia se manifestado plenamente, né? Jesus ele tinha uma personalidade própria como ser humano encarnado na Terra. E a partir daquele momento, ele assume então essa sua plenitude crística que vai se manifestar publicamente até em algumas circunstâncias específicas, né? Principalmente lá, quando ele fez a revelação, se não falo a memória, no Monte Tabor,
com a sua transfiguração junto com Elias e junto com Moisés, né? Que era um sol resplandecente que parecia iluminar aquela montanha como se fosse dia. Muito bem, então, diante dessas circunstâncias, Jesus nos ensinando a rezar, ele fala de um Pai sagrado, né? Primeiro ele chama de Pai, essa figura criadora, e a gente tem que lembrar de novo aqui que para os judeus a ideia de Deus era relacionada a um ser sem nome, mas de personificação, ou seja, era uma pessoa, eles tinham uma ideia de uma pessoa, né? Como se Deus fosse de fato alguém parecido com a gente, parecido até fisicamente. E a ideia principal de um patriarca, porque a cultura judaica era patriarcalista, né? Ela acreditava na supremacia das pessoas mais velhas, principalmente os homens. Então todo o poder judeu era governado pelos homens mais velhos, partindo dos sacerdotes, depois até as hipóteses de reis, juízes, etc. Quando a gente pega a história da Bíblia, você não vê uma mulher predominante num governo, né? Era uma sociedade típica da época, né? Machista, patriarcal. Então, como é que imaginar um Deus que não fosse personificado dessa maneira? Então, Jesus quebra isso, mas ele não consegue romper totalmente. Então, para tentar aproximar os judeus dessa ideia mais, vamos dizer assim, mais próxima de um ser divino, criador, ele traduz esse chamamento de Jeová em Abba, né? E Abba é paizinho, né? Ou como se diz na Bahia, painho. É uma forma carinhosa da gente aproximar esse Deus. Então não é aquele pai, né? Não é aquela coisa distante, não. É alguém próximo, alguém que gosta da gente. É um pai mais amoroso, como aquele pai do filho pródigo, né? É um pai que a gente tem acesso a ele. Não é um pai só que dá bronca, que pune, que cobra da gente, né? Ele é um pai que acolhe, que sustenta, que educa, que auxilia. Então eu acho que para aquele momento é uma mudança muito radical, né, importante, e que nos permite hoje já distanciar um pouco mais dessa figura divina personificada, porque Deus não é uma pessoa. A personalidade é uma criação divina, mas ele não tem personalidade. Deus é um ser que a gente não consegue imaginar como. Algumas pessoas chamam de energia, né? Ele é algo próximo disso. A gente sabe que ele é muito mais do que uma pessoa, por quê? Nos estágios que a gente conhece, por exemplo, da evolução humana, depois que você ultrapassa a 7ª dimensão, você já não precisa nem de perispírito. Você já vira luz, né? Você tem, para nós, é como se aquilo fosse apenas um raio de luz. É claro que tem uma forma muito sutil, muito discreta. Mas se a gente vê as descrições de André Luiz, de Ranieri chega a chamar de libélula, né? Tem outros autores também que falam dessa segunda morte, onde você perde, não precisa mais do perispírito. Você vai viver apenas com o seu espírito. E Jesus, ele era assim na sua essência como Cristo, né? Então, a gente está falando aqui 7ª dimensão, então depois da 7ª ainda tem várias outras dimensões. 7ª começa um estágio de anjo, de arcanjo, e daí para frente sabe Deus quantas tem até chegar num Cristo planetário. Então, se o Cristo em si ele já não tem um corpo, Ramatiz diz que Jesus demorou cerca de 1000 anos para conseguir condensar um corpo espiritual e depois um corpo perispiritual para vir encarnar na Terra. Imagine então como deve ser essa dimensão crística dele. E se Deus é muito maior do que o Cristo, então impossível, né, na nossa mente, no nosso cérebro, da maneira como a gente concebe as coisas, ter essa ideia de Deus. Por isso que Jesus teve que usar o conceito de pai, paizinho, que é como a gente deve chamá-lo na prece principal que a gente faz, chamado Pai Nosso. Esse Pai Nosso, ele também, ao longo do tempo, ao invés de ele nos aproximar de uma ideia amorosa, de um Pai mais próximo, ele acabou ficando muito formal, vocês repararam? Né? A gente fala a oração do Pai Nosso na primeira pessoa do plural, né? Na segunda pessoa do plural, né? A gente fala em vós, né? Uma coisa que nem se usa mais. Talvez na época que foi traduzido fosse algo respeitoso, comum, mas hoje o pronome, né, vós, é uma coisa muito formal. A gente recebe mensagens aqui de espíritos que também, tanto o irmão Ramé quanto o pai André, nos mandam mensagem
usando o pronome vós, segundo o pronome do plural. Mas, aí eu até entendo, porque a última encarnação deles foi muito tempo, e é talvez a linguagem que eles reconheçam que seja mais respeitosa dentro do português também que eles falam, e da forma como eles concebem o pensamento. Né? Mas para nós hoje, o ideal seria até atualizar essa linguagem do Pai Nosso, sem perder o respeito. Então, mas de qualquer maneira, isso é para que vocês, no exercício prático da oração, considerem que essa formalidade não é obrigatória e ela não faz sentido. Às vezes, quando eu quero me concentrar na oração do Pai Nosso e na Ave Maria, eu mudo o pronome. Eu prefiro usar o tu ou o você. Eu mudo de propósito. Porque quando eu mudo o pronome, eu começo a falar Pai Nosso, ok, que está no céu, santificado seja o seu nome, né? Eu me sinto mais perto dele. Né? Isso modifica alguma coisa. Tentem fazer um pouco esse exercício em casa e ver como isso traz a figura divina e a figura de Jesus e de Maria para mais perto da gente. Então isso é permitido. Só para dizer a vocês, não tem nenhuma proibição de fazer isso. Pelo contrário, até dá um pouco mais da ideia dessa proximidade. Agora, publicamente fica difícil, porque não dá para a gente convencionar que vai mudar a oração, então quando a gente está fazendo de uma maneira aberta, pública, a gente ainda continua nesse formato tradicional. Mas o que eu queria falar a respeito do Pai Nosso é principalmente no aspecto em que Jesus menciona: seja feita a tua vontade. Né? Quando a gente se dirige então a Deus, ou vossa vontade, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Para mim, esse é o ponto central da oração do Pai Nosso, seguido da outra parte, que é a lei de causa e efeito: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos inimigos. Bem, esses dois pontos, assim, se o Pai Nosso não tivesse mais nada, ele já diria tudo. Né? Porque essas são as leis que regem o universo. E quando a gente faz qualquer outra oração, ou essa, inclusive, a gente tem que pensar nessas duas leis. Seja feita a tua vontade é uma ideia de que nós não precisamos pedir nada a Deus. Absolutamente nada. Nem aquele pão nosso de cada dia, e nem para Ele perdoar, e nem para Ele fazer com que a gente não caia em tentação. Isso é não vou nem dizer uma redundância, mas é só um reforço psicológico para que a gente ganhe confiança no pensamento divino. Mas depois dessa frase, quando Jesus ele estabelece que nós podemos renunciar ao nosso livre-arbítrio para aceitar que a providência divina nos governe, isso é o ato mais importante da nossa vida. Porque quando a gente faz isso, a gente passa a amar a Deus sobre todas as coisas. E é difícil fazer isso. Não é fácil. Nem ele disse que era fácil. Né? Ele disse até que o jugo dele era leve. Mas dizer que era fácil, ele não disse. E tem uma diferença muito grande nisso. Então, quando a gente pensa no Pai Nosso ou numa oração, a primeira coisa é, assim, será que a gente deve pedir algo? E quando eu falo pedir, exigir, porque quando a gente está pensando, eu vou pedir alguma coisa em oração, não, a gente está exigindo, a gente está trocando. Às vezes a gente tenta até negociar com Deus. Né? Vou fazer a promessa, olha, vou ficar 1 ano sem comer chocolate. Né? Então, essa oração, quando ela é a negociação, ela não tem o mesmo valor. Porque Deus não precisa de nada nosso. Nenhum outro espírito precisa de oferenda nenhuma nossa. Se tem um espírito precisando de oferenda, é porque ele está muito numa ligação terra a terra, e a gente tem que tomar cuidado com que espírito que é esse. Né? Porque dai de graça, o que de graça é receber. Por isso que no espiritismo não tem trabalhos, oferendas. Não faz o menor sentido isso. Porque a gente sabe que os espíritos que aqui trabalham por amor. Eles não esperam receber nada em troca da gente. Ora, você diz assim, mas se eu não puder pedir para Deus, como é que ele vai entender o que eu estou precisando? Eu vou contar aqui uma história que eu já contei várias vezes, mas vale a pena reforçar. Perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá, como é que a senhora reza? Como é que a senhora fala com Deus? A senhora reza muito? Ela fala, rezo toda hora, todo momento eu falo com Deus. Ela falou assim, nossa, e como é que a senhora faz isso? Aí eu fico em silêncio. Ela falou, mas em silêncio? Em silêncio. Eu converso com Deus em silêncio. Eu falei, mas em silêncio, sem falar nada, mas só está pensando em alguma coisa. Ela disse assim, não, eu procuro não pensar em nada. Assim, é? E
E Deus conversa com a senhora? Ela falou assim, conversa comigo. E o que ele disse? Ela disse, nada. Ele falou, isso não é uma conversa. Né? Que conversa é essa? Ele falou, não, a gente conversa muito. Eu entendo exatamente o que ele quer e ele entende, ele já sabe tudo o que eu quero. Então vejam, essa ideia simples de Madre Teresa de Calcutá explica muito sobre a nossa oração. Porque é, antes de tudo, uma conexão com a vibração divina. Falamos na semana passada sobre silêncio e a importância da meditação, da reflexão. Isso é uma extensão, a prece é uma extensão dessa ideia de silêncio. É a gente entrar em sintonia com Deus. Vocês acham mesmo que, sendo Deus onisciente, onipresente, onipotente, que Ele não sabe o que a gente precisa? Que Ele não sabe o que a gente está passando? O sofrimento, a prova, as dificuldades que a gente está tendo, os nossos desejos, as nossas vontades? Será que Ele não sabe? Olha, se a gente não acreditar nisso, então temos algum problema com a nossa fé. Porque para esse Deus que a gente se pretende rezar, nós imaginamos que Ele seja pleno de sabedoria. Então Ele sabe. Não precisa dizer para Ele. Ele está acompanhando a nossa vida. Ele sabe até antes que a gente se manifeste sobre isso. Ele sabe até antes que a gente pense em pedir. Então, o pedir para Ele é desnecessário. Essa é a primeira coisa. Principalmente quando é em benefício de nós mesmos. E por que isso? Porque quando a gente diz, seja feita a tua vontade, a gente está dizendo, olha, eu não estou feliz com o que está acontecendo. Eu queria que fosse melhor. Eu queria não estar sofrendo, eu queria não estar agoniado, eu queria não estar ansioso, eu queria que as coisas ao meu redor estivessem melhores, queria que a minha família estivesse bem, eu não queria ter problemas financeiros, não queria ter problemas amorosos, não queria ter problema de trabalho, não queria ter problema nenhum. Né? Mas, se é essa a tua vontade, é porque tem uma razão de ser. Eu tenho que passar por uma prova, eu tenho aqui uma condição específica de aprendizado que eu ainda não aprendi a lição, então eu vou me resignar. Porque alguma coisa importante para mim vai resultar disso. Ainda que seja para eu dar o meu testemunho, o meu exemplo para quem está do meu lado, perceber que essa fé é que me fortalece. Então veja como é diferente esse pensamento. Então, quando a gente se propõe a aceitar o desígnio de Deus, não significa que a gente quer ficar em sofrimento. Não é uma discussão sobre masoquismo. A gente não está dizendo aqui que a gente quer ficar sofrendo, como se pretendeu no passado, quando eu digo no passado, na Igreja Católica, principalmente, durante a Idade Média, etc., o uso do silício. Né? As pessoas se machucavam, né? se mutilavam, usavam aqueles cintos apertados na perna com pontas que sangravam, fazia sangrar. Não é essa a ideia. Não é o sacrifício. Em nenhum lugar, imagina, Jesus nunca chegou nem de longe a cogitar ou propor algo como isso. Ao contrário, ele não espera que a gente sofra. A ideia da resignação, de aceitar com amor, com amorosidade, essa circunstância da vontade divina, não é se apegar a um sofrimento. Né? Então, aceitar a vontade do Pai é esperar que Ele nos cubra de bênçãos e que Ele nos ajude a se livrar desse sacrifício. A fazer com que essa dor ela seja o mínimo do tempo necessário e na menor intensidade possível. Porque esse Deus que é só amor, que é por amor, não nos quer sofrendo. Nem o Jesus, né, como seu grande prepôs, seu grande pastor, também não nos quer sofrendo. O sofrimento está muito mais relacionado às nossas escolhas de permanecer praticando circunstâncias de desequilíbrio e se negando a reparar os males que a gente precisa recompor. Então a oração, ela é algo, primeiro, que não precisa ter lugar certo e hora. Ela deve acontecer a todo instante. A gente sempre deve ter uma sintonia com esse pensamento elevado de Deus. A gente sempre deve ter uma condição de refletir e de procurar buscar esse amor divino de todas as formas. Como que isso pode acontecer? Desde uma prece mesmo, sincera, né? Uma prece que nos auxilie, que nos ampare, às vezes uma prece simples, até uma contemplação.
Quando a gente se depara com a natureza e a gente é capaz de observar nessa natureza a beleza, a harmonia, a simplicidade, a maneira como essa natureza interage com a gente com uma gratuidade de nos fazer o bem, né? É o sol que todos os dias, incansavelmente, produz energia para a gente, né? Produz vida, possibilidades de vida. São as águas que se renovam, seja pela chuva, seja pelas nascentes, seja pelos rios, pelo mar, né? O ar que nós respiramos, invisível, mas que é renovado pelas florestas, pelas algas, né, pelas plantas que estão ao nosso lado, pela toda a uniformidade dos animais que criam a condição do nosso ecossistema, produzem esse equilíbrio, produzem a beleza, né, pelo perfume das flores e assim por diante. Então, quando a gente é capaz de contemplar, de olhar para a natureza e reconhecer na natureza a criação divina, isso já é uma prece. Isso já é uma prece silenciosa onde a gente não pediu nada. Deus não precisou falar nada e a gente sente essa energia. Eu também já disse aqui algumas vezes, e repito, que é muito importante para a gente fazer amizade com as árvores. Vocês vão dizer que eu sou maluco, mas é verdade. O dia que vocês fizerem isso, vocês vão sentir a diferença, né? A gente sempre anda pelos mesmos lugares, não é verdade? Você sai da sua casa, você faz um trajeto para ir para o seu trabalho, para ir para a escola, para ir para qualquer lugar, você faz um trajeto e você se depara com árvores. Ora, reconheça essas árvores, né? Não precisa falar em voz alta, mas olhe para elas de verdade. Veja como elas são formadas, como elas têm os fractais que se reproduzem nos galhos, nas folhas, nas formas que estão em todas as árvores similares a elas. Vejam os animais que vivem ao seu redor, né? Os insetos, os pássaros, às vezes até pequenos animais, mesmo que estão ali vivendo nesse entorno. Veja as pequenas folhagens que vivem também no entorno dessa árvore. Às vezes você vê orquídeas, às vezes você vê gramíneas, arbustos, etc. Mas sempre tem mais de uma vida no entorno dessa árvore. E comece a sentir, né? O falar com essas árvores é o sentir, né? Se você sentir vontade também, pode falar bom dia, boa tarde, boa noite, não tem problema não. Mas essa interação com essa árvore muda a nossa perspectiva. As árvores, elas têm uma sensibilidade. Elas não vão responder em voz alta. Elas não têm um pensamento, um raciocínio organizado como nós. Mas já há muitos estudos que apontam para uma sensibilidade intensa dessas árvores e o quanto essas árvores falam, ou seja, se comunicam entre si. O quanto elas, por exemplo, se comunicam pelas raízes. E que essas raízes têm um papel muito similar às ramificações cerebrais que nós temos também. Se você colocar o desenho de raízes de árvores, determinadas árvores, elas se parecem muito com o mapa matricial das sinapses que se organizam no nosso cérebro. Então, a comunicação com a natureza é uma prece. A comunicação com os nossos bichos domésticos, ou quaisquer outros bichos, é uma prece. O cuidado, a retribuição para essa natureza. Então, à medida que a gente não produz lixo, que a gente reutiliza, recicla, que a gente interage de não sujar, né, de não estragar essa natureza, isso também é uma prece. Na medida em que a gente se sintoniza com essa consciência, vamos dizer assim, de Gaia, né, da preservação desse planeta. Na medida em que a gente percebe a pulsação desse planeta ou desse universo, e a gente, em meditação, se sintoniza ali. Então, às vezes, a prece ela pode ser um exercício de respiração. Ela pode ser uma meditação, pode ser um yoga. Ela pode ser uma prática esportiva em que você está mentalizando isso. Mas vai ser muito difícil você fazer uma prece se tiver ao seu lado, ou se você estiver escutando uma música muito intensa, muito barulhenta. Vai ser difícil. Se você estiver sintonizado numa música clássica, como essa que a gente está ouvindo aqui de fundo, ou se você estiver sintonizado com uma música instrumental, ou até religiosa, mas digo religiosa, também mais silenciosa, porque não adianta fazer um canto gospel muito animado, que isso também não vai te ajudar a entrar em sintonia.
Aí vocês vão dizer assim, mas não quer dizer que quando você está muito alegre, muito efusivo, você não está rezando? Não, você pode também rezar dessa forma. Essa alegria, quando ela é verdadeira, ela também é uma forma de prece. Principalmente quando você tem uma intenção genuína de compartilhar a sua alegria. De fazer com que a sua alegria gratuitamente alcance outras pessoas. Então, as comemorações, as festas e até mesmo as músicas alegres também podem ser prece. Mas para nós que somos iniciantes, é muito mais difícil a gente conseguir sintonizar nessa prece, quando a gente está muito agitado. Já é muito difícil para as pessoas muito bem treinadas e preparadas, quanto mais para nós. Por isso é que eu recomendo, quando vocês quiserem orar, vocês procurem ficar no silêncio. Porque aí você entra, você diminui seu batimento cardíaco e você naturalmente entra num estado mais contemplativo, mais meditativo, mais capaz de alcançar essa sintonia com o universo. Então Jesus nos pede também, pela sequência do Pai Nosso, que a gente de fato vá se voltando, né? A gente olhe primeiro o céu, então ele fala, né? Pai Nosso que estais no céu. Céu é uma palavra também com uma tradução de época, né? Se nós estivéssemos falando hoje, seria talvez esse nosso Pai que está no cosmo, né? Não no céu, né? No cosmo, no pensamento, nesse mar divino que abrange todo o universo, né? Então, esse Pai não é o céu lá de cima, numa ideia bíblica distante, mas aqui é o céu também, né? O cosmo, quando a gente pensa no cosmo, o cosmo está em todo lugar. Ele está aqui e ele está lá. Então, é uma ideia integrativa do universo e da natureza. Então, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Então, ele já põe, e essa palavra santificado também é uma palavra que hoje me parece que mereceria uma tradução melhor. A gente poderia chamar de talvez de sagrado, né? Não no sentido de santo, porque santo remete a uma ideia de um santo de igreja, mas uma ideia de um sagrado, de um sublime, né? De algo que é supremo, né? De algo que vai além, que transcende a nossa compreensão. Então, que esse seu nome, que não é o nome, né? Jesus tem um nome, uma personalidade, mas o nome no sentido de significado, né? Do verbo. Então, que essa expressão divina, que ela é sagrada, e que a gente saiba tornar isso sagrado. Então, veja como Jesus parte do alto, do grande, do imenso, né? Do perfeito, do eterno, e ele vai trazendo a gente para uma ideia mais centrada, né? Então, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. De novo, ainda na grandeza. É claro que ele não está falando de um reino. Jesus disse isso, o meu reino não é dessa terra, né? Ele não está falando sobre reino, ele está falando sobre a governança do universo, as leis universais, como que elas se mantêm em harmonia, né? Esse Deus que cria, mas é que ele também mantém o funcionamento. Ele não apenas cria e abandona, não. Ele cria e ele mantém em um funcionamento harmônico, em um equilíbrio. Em algum momento isso vai ter uma transformação, uma mudança, um progresso, né? Por isso que lá na ideia de divindade hindu, né, dos Vedas, você tinha Deus dividido em 3 partes. Você tinha o Deus que cria, o Deus que equilibra e o Deus que destrói ou transforma, né? E também a gente tem uma ideia parecida no catolicismo e várias outras religiões com a Santíssima Trindade, né? Então essa é uma premissa importante de equilíbrio que a gente tem que compreender. Deus é um movimento, ele é um ritmo, ele não é uma coisa parada. Aliás, não tem absolutamente nada parado no universo. Por que a nossa prece ia ser uma prece paralisada? Jesus, então, nos oferece essa hipótese de pedir a Deus que nos traga a sua governabilidade, o seu reino. De que forma isso vai manifestar em nós? Ela já está, porque não tem como a gente pensar que nós podemos não estar submissos ao controle divino. Mas Deus nos deu chance de escolhas. Então Jesus nos sugere que a gente permita que a escolha da providência divina prevaleça sobre as nossas. Que a gente reconheça que a sabedoria divina sabe escolher melhor do que nós. A gente pode escolher,
mas a gente abre mão dessa escolha, aceitando com humildade que se cumpra a vontade do Pai. Não foi isso que Jesus disse aos pés da cruz, quase pouco antes de morrer, né? Tinha pensado, da face de mim esse cálice, mas ele, não, seja feita a tua vontade. E ele aceita, então ele se submete a isso. Quer dizer, Jesus também sentiu a dor, também sentiu vontade de dizer, não estou aguentando mais, chega. Mas ele se dá conta dessa grandeza divina. Ele se conecta com essa grandeza divina. E ele aceita que seja cumprida essa vontade do Pai. E logo em seguida, olha que exemplo interessante, porque logo em seguida ele morre na cruz. Quer dizer, não durou quase mais nada aquele sofrimento dele. Ele já estava no fim. Quando ele já não estava aguentando aquela dor, essa dor desaparece. Né? Ele pensa nisso também, lá no Monte das Oliveiras, mas quando a gente pensa em tempos, né, em questões temporais, foi menos de um dia, né, o transcurso, do momento em que ele estava no Monte das Oliveiras até ele de fato morrer na cruz, transcorreu menos de um dia. Então, essa perspectiva de tempo, ela é muito relativa a nós mesmos. E Jesus nos propõe, acreditem, se deixe levar pela vontade do Pai. E isso vai transcorrer da melhor forma possível. E aquilo que precisa ser feito, que precisa ser consumado, será de fato realizado. Mas será feito da melhor maneira. Né? Será feito daquela maneira que haverá menos sofrimento e maior aprendizado possível. Por quê? Porque é uma sabedoria divina organizando isso. O difícil é a gente aceitar. A gente sempre tenta fugir, sempre tenta desviar. Mas é essa a ideia central da prece de Jesus. Né? Seja feita a tua vontade, então, a partir desse reino celestial que chega até nós, seja feita a sua vontade, tanto aqui na terra quanto no céu. Por quê? Porque nós também somos espírito. Jesus quer nos dizer, ó, você está pedindo para o reino vir para a terra, mas você também é espírito, e você também está no céu. Céu nessa ideia de grandiosidade, de sublime, da própria natureza. Então ele diz assim, que seja feita a vontade do Pai, desse Paizinho, tanto aqui, nesse seu dia a dia, nesse miolo de decisões que a gente toma, tão terra a terra, quanto nos efeitos disso no espírito, na vida espiritual. Então a ideia de oração de Jesus, ela é perfeita, ela é integral. Ela procura nos atender tanto nas nossas necessidades básicas, primárias, quanto nas nossas necessidades de espírito. E para mim, essa é a primeira metade que fala do mundo celestial. Ele fala muito com o espírito. E na segunda metade, parece que é Jesus olhando para a gente como aflitos. Assim, tá bom, já falei toda a lição, já disse para eles que não precisa se preocupar, basta acreditar em Deus, aceitar a vontade da providência divina, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o coração está aflito, não tá satisfeito, não aguenta essa dor, essa ansiedade, essa dificuldade, esses problemas todos que nos inferem. Então, o que a gente pode fazer? Então pede as coisas que estão te incomodando. É mais ou menos assim, né? Então vai para o seu terra-terra, para o seu corpo terreno, encarnado, e pode pedir a ideia do pão nosso. O pão é apenas uma representação daquilo que está lá no Gênesis. Ganharás o pão sob o suor do teu rosto. A ideia de que nós precisamos viver pelo trabalho, no trabalho, na condição, efetivamente, daquilo que interfere na nossa sobrevivência. Então, esse pão é muito mais do que um pão. Né? Esse pão é uma casa, esse pão é a educação dos nossos filhos, esse pão é o nosso alimento também, ele é a nossa satisfação, a nossa alegria, o nosso bem-estar. Né? A ideia de pão é uma ideia de bem-estar, porque Jesus demonstra isso lá, tanto quando ele fala da água viva perante a samaritana, quanto ele fala também na parábola do filho pródigo, né? Aquele pai que deseja para o filho tudo, até que entrega os próprios bens, sabe que ele vai quebrar a cabeça, sabe que ele vai errar, mas ele quer o bem daquele filho. Então Deus é abundância. Imagina você, se fosse Deus, podendo criar tudo de bom no universo, você ia desejar que algo da sua criação estivesse bem e feliz? E o sentimento de infelicidade só existe na mente humana. E é um instante comparado com o tempo da eternidade. Porque é o momento em que a gente se descobre
único, com uma identidade, com um espírito, e a gente se dá conta de que a gente é poderoso e que a gente pode escolher as coisas que Deus permite. Sabe aquela ideia de pais que, quando os filhos começam a andar, você já viu criança quando começa a andar? Um ano e pouquinho, né? Começa a andar e você fala assim, eu vou ter que deixar ele cair. Todo mundo sabe disso, né? Essa criança claro que a criança vai cair. Ela está aprendendo a andar, ela vai cair. E ela pode até machucar, eventualmente. Mas esse cair é importante para ela. Para que ela ganhe consciência de que, opa, eu posso cair, então eu tenho que tomar mais cuidado. E ela vai buscar o ponto de equilíbrio dela. Depois isso se reflete um pouquinho mais lá na frente, quando essa mesma criança vai aprender a andar de bicicleta. Né? Ou quando ela vai ficar sozinha na escola e ela entende que ela não pode carregar a mãe, o pai, né, ou os irmãos junto com ela, o babá, quem quer que seja. E assim por diante vai se repetindo ao longo da nossa vida, né? Seja no casamento, no dia que a gente decide sair de casa, que vai ao trabalho pela primeira vez, e assim por diante. Isso vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. Então, a ideia é basicamente a mesma. Né? A ideia do sofrimento é apenas uma escola, um ensinamento, né? Por um instante. A gente acha que é muito tempo, que sofre muito, mas quando a gente for olhar isso tudo pelo olhar da eternidade, a gente vai ver que isso é apenas um instante, isso é praticamente nada. E fomos nós que persistimos no erro, não foi essa a vontade divina. Então a ideia da segunda parte da oração do Pai Nosso, ela tem muito esse viés de tentar consolar o nosso coração aflito. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Olha que interessante Jesus, né? Ele diz assim, tá bom, você está aflito, peça aí o que você mais necessita, o que estiver mais te incomodando. E você pode também pedir para que esse mesmo Deus perdoe aí as suas faltas, né? É natural que você possa pedir isso, é até bom que você peça, né? Porque afinal de contas, se você está pedindo para perdoar, é porque você reconhece que você errou. Ninguém vai pedir para ser perdoado se não tiver reconhecido que errou. Ainda que seja escondido, né? Às vezes não tem condição, não tem coragem de pedir desculpas para o cônjuge, para o amigo, né? Para o inimigo, para quem quer que for, mas ali sozinho, em solidão, pede pelo menos desculpa para Deus. E Jesus já dá a lição, que é aquela que eu mencionei. Então, perdoai as nossas faltas, como nós perdoamos. Olha que lição importante. E Jesus vai dizer assim, você nem precisava pedir perdão, porque Deus já te perdoou há muito tempo, antes de você até cometer qualquer falta. Mas, se você não for capaz de exercer a mesma medida do perdão, então essa falta que você comete vai permanecer com você. E eu estou só te avisando, porque essa é a lei, que nem ele, Jesus, pode modificar. É a lei de causa e efeito. Então, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Por quê? Porque se a gente não for capaz de perdoar na mesma medida, essa ofensa continua com a gente. E ela vai virar uma doença, ela vai virar um transtorno, ela vai virar uma dificuldade enorme, e vai se passar dessa vida, vira um karma, né? uma prova involuntária que a gente vai ter que necessariamente, na vida espiritual e em outras encarnações, reparar. Então, Jesus já nos alerta, lembra só sobre as suas faltas, que primeiro você tem que perdoar. Você tem que ser capaz de perdoar. Né? Até para ser capaz de perdoar a si mesmo. Porque também, se a gente ficar naquela coisa de pensar o tempo inteiro na falta que a gente cometeu, isso também não é saudável. Esse processo de culpa, de remorso intenso, de vergonha, de medo, também não é saudável. A gente tem que ser capaz de olhar para a nossa falta com uma clareza e uma humildade de saber que nós erramos. Nós não somos perfeitos. Nós somos criados simples e ignorantes e estamos num processo longo de encarnações até alcançar a perfeição. Sabe quando será a perfeição? Sabe qual é o nível do espírito que não erra? É o nível crístico. Lembra que eu falei aqui das dimensões? Quanto tempo vocês acham que vai demorar? Olha, só para ter uma ideia. A Terra tem 4 bilhões e meio de anos, estimado, né, pelos cientistas. 4 bilhões e meio de anos. Jesus já estava aqui antes da Terra ser criada. Na verdade, ele já era Cristo, porque ele ajudou a criar o planeta Terra e o sistema solar. Quantos anos você acha que Jesus tem? Muito mais do que 4 bilhões e meio, concorda? Vamos dizer que seja o dobro, 9 bilhões de anos. Então, ele tem pelo menos 9 bilhões a mais do que nós temos. Então, essa jornada é longa. Por isso, acalma o coração,
gente vai errar muito. A gente ainda vai errar muito, porque a gente tem que aprender muito. Então, se a gente não for capaz de aprender a perdoar, imagina o inferno que serão esses 9 bilhões de anos para frente. Qual é a lição primordial da Terra? A principal lição, esquece todas as outras, é o perdão. Porque se você não for capaz de amar o próximo como a si mesmo, você não vai compreender o significado do amor. Você vai viver em sofrimento. A principal causa do sofrimento é a falta de perdão. Ou o perdão a si mesmo, ou o perdão para os outros. Por quê? Porque a ausência da capacidade de perdão é o egoísmo, é o orgulho, é a vaidade. É a gente se sentir mais importante do que os outros. Não, eu não perdoo porque ele não fez isso para mim, eu não perdoo. Né? A gente se acha maior do que o outro. Por isso que a gente não perdoa. A gente acha que o outro tinha obrigação de fazer a gente feliz. Ele tinha obrigação de acertar na coisa, ele não podia errar. Então, se eu não aceito a falha do outro, eu não aceito a minha também. É orgulho. E se eu não aceito a minha própria falha, como é que eu posso melhorar? Eu só consigo melhorar naquilo que eu reconheço que eu erro. Naquilo que eu reconheço que precisa ser melhorado. Ora, se alguma coisa em nós vai melhorar sempre, porque a gente sempre vai errar. Porque a gente não é Deus. A gente é o que se chama de perfectível. Ou seja, a gente caminha em direção à perfeição. Mas nós não somos perfeitos. Jesus diz, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Sim, aprenda a ser perfeito. É isso que ele quis dizer. Né? Procure a perfeição. Não é que haverá um milagre instantâneo que vai nos tornar perfeitos do dia para a noite, de um momento para o outro. Não. Isso é um processo. Mas se a gente não tiver o olhar buscando essa perfeição, isso passa pelo perdão, isso passa pela gente ser capaz da compreensão da própria falha. E aí, portanto, o que é oração se não sintonizar na ideia do auto-perdão? O que é a prece se não for a gente ser capaz de perceber a própria falha, de perceber o desvio do caminho, de perceber as alterações que a gente provoca nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, nos nossos anseios? Quando a gente se desvia desse sentimento mais nobre, de querer o bem ao outro, de querer amar a Deus sobre todas as coisas, a gente se perde no caminho. Porque a hora é o trabalho, a hora é a vontade de ter um iPhone novo. Outra hora eu quero fazer uma viagem, outra hora eu quero arrumar um novo namorado. Depois eu me canso desse namorado e agora eu quero uma casa nova. Depois eu me canso dos meus pais, eu não aguento mais, mas eu saio de casa e resolvo voltar, porque eu sinto saudade deles. E se não é saudade deles, é daquele conforto, daquela comidinha, da roupa lavada, da casa limpa e assim por diante. Então a nossa vida ela é uma inconstância, porque não tem nada que possa nos satisfazer plenamente. A gente vive só do instante, a gente procura um restaurante melhor, mas a gente cansa daquele restaurante melhor, a gente vai procurar outro. Não tem nada que satisfaça. Então, essa busca inconstante que nós temos é uma falta de conexão com a nossa capacidade de perdoar. Porque no momento em que a gente entra na sintonia da prece, na sintonia da compreensão do próprio perdão, a gente percebe que essa falha, tudo bem. Eu me arrependo, desde que eu me arrependa efetivamente. Desde que você não tenha intenção de continuar errando, que isso é muito diferente. Né? Quando a gente começa a entrar nessa ideia de que a gente pode errar mesmo. Olha, dane-se, eu quero isso para mim. Os outros não importam. Aí a gente desviou tão gravemente desse caminho que essa prece ela vai ser muito mais difícil para conseguir o efeito desejado. Que é o que a gente encontra onde? No umbral. Né? Umbral lá, aqui encarnado ou lá desencarnado. Não importa o umbral. Porque a gente entra no mundo de sombra. Porque a gente se colocou no centro do universo, a gente se afasta da ideia de Deus e a gente começa a achar que tudo em volta, numa ideia plena de egoísmo, de narcisismo, de egocentrismo, gira em nosso redor. E que as outras pessoas têm que nos agradar, elas têm que cuidar de nós, elas têm que fazer o que a gente quer, e eles é que estão errados, e o inferno são os outros. Essa ideia distante, né, no fundo, ela afasta a gente da gente mesmo. Existe uma figura, infelizmente ainda, comum, que é a ovoidização. Veja o estudo que eu narrei para vocês. Né? Pensa assim, num ovo bem pequenininho, quase um óvulo, né, humano.
o espírito pode se converter nesse ovoide. Né? Por quê? Porque ele é tão narcisista, tão egocêntrico, tão voltado para ele mesmo, tão incapaz de compreender as escolhas que ele fez, as maldades que ele está inserida, que ele vai diminuindo, e aí ele vira quase uma célula básica, essencial. Né? E ele vai passar por um processo todo de reabilitação, de reconstrução do seu perispírito, que vai demorar algumas centenas, talvez milhares de anos. E pode até exigir que, eventualmente, ele reencarne num animal, porque está tão difícil fazer com que ele se desenvolva ali, que ele vai ter que reencarnar de uma forma mais primitiva e mais bruta. Por isso que a gente também fala do exílio nessas condições de planetas primitivos, porque se esse espírito não tem condição de restabelecer o seu fluxo energético, como que ele vai poder se conectar novamente? Então, essa oração que a gente está falando aqui, ela é uma oração consciente. É uma oração onde a gente percebe essa divindade, esse poder criador, a gente percebe esse universo, essa natureza onde a gente está inserido, a gente reconhece esse poder, essa vontade divina, a gente se coloca numa condição de humildade para que essa vontade se realize, abrindo mão do nosso livre-arbítrio, tendo resiliência, resignação, a capacidade humilde de aceitar a nossa ignorância no estágio que a gente ainda está, para depois até pedir o que a gente necessita, que é o Pai Nosso, e o perdão das nossas ofensas, e ao final que Ele nos livre do mal. Né? Mas a gente faz isso com consciência. Porque um espírito que está demais ignorante ou muito atormentado, ele não consegue elaborar isso. Ele pode até repetir a oração do Pai Nosso, pode até aprender, mas vai ser mecânico. Ele não vai pensar nessa sistemática tão sublime criada por Jesus. E há ainda, ao final do Pai Nosso, uma parte que nós não costumamos falar, na Igreja Católica é o padre que fala, né, que é: e vosso é o poder e a glória para sempre. Isso encerra no Evangelho a oração do Pai Nosso. Por quê? Porque Jesus faz com que a gente, mesmo tendo passado por esse estágio dos pedidos terra a terra, daquilo que a gente necessita, que são as nossas dores, as coisas que nos incomodam, as questões financeiras, as questões amorosas, as questões de trabalho, as questões de relacionamento em geral, né, as doenças, essas dificuldades físicas todas que a gente tem, e a gente ainda pede assim: perdoe as nossas dívidas, e ele diz: tá bom, de acordo com o que você for capaz de perdoar, tira a gente do mal, né, deixa a gente no bem, a gente sabe que a gente está mergulhado no mal, tira a gente do bem. Jesus vai entendendo tudo isso, mas diz assim: mas ao final, reconheça que quem manda é Deus. É mais ou menos isso. Volta para o início da sua prece e diz que reconhece que o poder e a glória para sempre, ou seja, na eternidade, é desse Deus Pai Criador de todo o universo. Por quê? Porque se a gente não for capaz de se unir a esse Deus, nós não estaremos conectados com essa energia plena. Voltamos ao estágio inicial. Então, de novo, a conexão da prece, ela fala muito sobre perdão, mas ela fala também desse perdão conectado ao Criador. Esse perdão que reconhece no Criador a força divina do amor supremo. Aquele que sabe tudo sobre nós e que só Ele é capaz de, no fundo, reconhecer toda a nossa potencialidade e que já percebe quais são os caminhos e as escolhas prováveis que a gente vai fazer. Então a gente pede para Ele nos ensinar esse perdão, esse autorreconhecimento, esse saber de si mesmo, cuidar de si mesmo, para que a gente possa aprender a cuidar do outro, a olhar o outro, a se aproximar desse outro. E aí é como um espelho. E depois que você se reconhece pequeno, ignorante, falível, você olha para o outro e você vai pensar o quê? Que ele é perfeito, gigante, poderoso? Não, você vai dizer, ele é um espelho de você. Todo mundo é igual a gente. Aqui na Terra não tem ninguém melhor. Então, se é todo mundo igual, todo mundo também falha, todo mundo também tem ignorância, todo mundo também está num processo de aprendizado. Veja que, sob essa perspectiva, o perdão é muito mais fácil de entender. Como que a gente pode não perdoar alguém se ele está exatamente igual a mim? Não importa se ele teve a intenção de fazer o mal. Se ele teve mesmo essa intenção, é porque ele está um pouquinho mais ignorante. Porque talvez ele esteja mal intencionado, porque ele não percebeu o quanto isso volta para ele, quanto essa energia negativa reverbera contra ele mesmo. E se essa energia negativa nos atinge,
é porque nós estamos na mesma faixa vibratória, senão essa energia não bateria em nós. E aí vem uma ideia de soberba, que alguns médiuns têm, ou quem frequenta a casa espírita há muito tempo, ou qualquer outra religião, que pensa assim, nossa, mas como assim eu tenho um obsessor? Imagina, já estou aqui há tanto tempo. Venho toda semana. Não tem obsessor comigo. Né? A gente tem uma ideia muito egoísta, vamos dizer assim, a respeito do que é obsessão. O obsessor nada mais é do que um espírito que tem alguma sintonia com a gente. Né? Uma sintonia, vamos dizer assim, de dívida. E essa dívida, ela é recíproca, pelo que demonstra toda a experiência espiritual que a gente tem narrado nos vários diferentes livros, diferentes mensagens psicofônicas, etc. Né? Então, o obsessor, ele numa outra encarnação, ele pode ter sido nosso pai, nossa mãe, nosso filho. Ele pode ter sido o melhor amigo. Ele pode ter sido, e normalmente ele foi alguém muito próximo, que foi traído por nós. E que nós fomos traídos por ele. Isso, diferentes encarnações geram um processo, com maior ou menor violência. No fundo, é a isso que se resume o processo de obsessão. Não é que existe um ser mau, né, diabólico, que apareceu no universo, olhou para a gente e resolveu, esse daí que eu vou perseguir. Não, não é isso. Aliás, não existe esse ser diabólico. Começa aí. Né? É só um processo de maior ou menor ignorância, de maior ou menor intensidade vibracional, pelas escolhas que a gente faz. Então, todos nós podemos ser tentados, digamos assim, por um processo obsessivo. É só lembrar no Evangelho que Jesus foi tentado nesse deserto que ele ficou fora. Né? É claro que a imagem ali é metafórica, simbólica, fala de Satanás chegando perto de Jesus, né, e tentando ele. Mas aquilo era a maneira como os apóstolos puderam compreender há 2000 anos atrás. Qual seria a tentação de Jesus? Né? Ele naquele corpo físico frágil, comparando com o corpo crístico dele, a ideia de que ele tinha tanto poder, que ele podia resolver isso num simples pensar. Né? Podia trazer os anjos, modificar a terra, né? Transformar, expulsar logo de cara os que fossem mais malignos, com uma vibração mais ignorante, restabelecer tudo de imediato, fazer pela vontade própria. Só que Jesus já era infalível, não adiantava tentar Jesus sobre isso. Mas nós não, nós somos falíveis. Então nós somos espíritos que ainda se sentem atraídos por todas essas coisas que a Terra nos oferece. E também, como já foi dito há algumas semanas, as 3 coisas que mais balançam o nosso coração nesses tempos de transição estão relacionados à riqueza, ao poder e aos prazeres da vida. Né? Prazeres aí incluem desde as ideias de vícios de qualquer forma, até a sexualidade, o abuso da alimentação, tudo que vocês puderem imaginar. Né? Uma ideia de prazer que tem apenas interesse de satisfazer a si próprio, sem resultar em nenhum benefício para si ou para o outro. Então, essas ideias da tentação de Jesus no deserto, para nós, aplicada para nós, estão relacionadas a isso. E aí, como a gente tem essas fraquezas de tentações, vamos chamar assim, quando chega um espírito com uma vibração que queira nos atacar, nos ofender, porque tem ainda com a gente uma dívida a ser cobrada, ou que se sente de alguma forma afetado por nós, né? Adivinha o que é que ele vai olhar? Aquilo que for a nossa maior fraqueza. Ele vai no ponto. Né? Então, se a gente tem um apego material muito grande ao trabalho, ele vai provocar a nossa demissão. Né? Vai infernizar a vida do chefe, para o chefe infernizar a nossa vida. Se o nosso maior apego, a nossa maior dívida é o casamento, né? O relacionamento, então ele vai tentar desestabilizar o relacionamento. E assim por diante. Então nós temos que ficar atentos aonde estão as nossas fraquezas. E na nossa oração, pedir para o fortalecimento dessas fraquezas. Porque é ali que a gente tem que centrar a nossa atenção para corrigir os nossos erros, para aprender as lições necessárias. E se a gente passa a olhar
toda essa energia, esse fluxo que está ao nosso entorno com uma amorosidade, esse obsessor, ele não consegue ficar perto da gente, porque ele quer uma vingança. E muitas vezes o que acaba acontecendo é ele se sensibilizar com isso e também ele se transformar. Porque ele percebe que a gente se transformou e que por conta da nossa transformação, a gente começa a atingir um grau de felicidade que ele jamais sentiu. E ele fica com uma espécie de inveja dessa boa felicidade e ele pede socorro. Por isso que aqui a gente vê, muitas vezes, obsessores que acompanham, né, espíritos que nos acompanham, todas as vezes que a gente vem, e muitos deles ficam aqui silenciosamente ouvindo a palestra, alguns são revoltados no início, alguns outros se levantam e vão embora, né, não conseguem ficar, mas na medida em que eles vão voltando e que vão compreendendo essa dinâmica desse amor, o que acontece com isso? Eles acabam sendo tocados por essas mensagens e eles também se transformam. Então, que a gente possa, no nosso dia a dia, compreender essa ideia dessa prece, que é uma prece prática. Ela é mais do que uma prece contemplativa. É uma prece que integra o nosso dia a dia, que faz parte dos nossos instantes todos. A gente é capaz de reconhecer Deus em toda a sua criação, em toda a sua natureza, em todos os gestos, no agradecimento constante dos bens que a gente tem, da família que nos cerca, que cuida de nós, dos nossos pais que nos possibilitaram a nossa reencarnação na Terra, que nos sustentam, todas as suas fraquezas nos permitiram estar aqui, toda essa sociedade que a gente vive, essas condições de hoje, de estudo, de trabalho, de aprendizado, até de alegria, de contentamento de alguma forma, ter dentro de nós um espírito de gratidão. E nessa gratidão, nesse reconhecimento dessa criação divina, encontrar o perdão pelas nossas fraquezas ainda intrínsecas em nós, na ignorância, no processo de aprendizado, e ser capaz de reconciliar com esse Pai Criador e com todos aqueles que estão no nosso entorno, perdoando de volta, na mesma moeda, na mesma medida, todas essas pessoas que de alguma forma nos ofendem, nos traem, nos machucam, nos frustram de todas as maneiras, que nos fazem mal, porque se elas fazem isso, é muito mais por ignorância do que por perversidade. Não há na Terra mais espíritos perversos como nos planetas primitivos. No planeta de expiações e provas, há ainda a maldade manifesta, mas é uma maldade por ignorância, e que, portanto, merece a nossa misericórdia e o nosso perdão. E que assim a gente vá aprendendo e vá evoluindo pouco a pouco na graça de Deus.